Amada congregação, para a leitura do dia do Senhor 31. Estudamos no catecismo até aqui, nos últimos domingos, ouvimos sobre os sacramentos. Hoje nós vamos, para terminar este bloco do catecismo, nós vamos falar sobre a palavra e a disciplina eclesiástica. Dia do Senhor 31 são 3 perguntas, pergunta 83, 84 e 85. Convido os irmãos para a leitura das perguntas e respostas. Pergunta 83. O que são as chaves do reino dos céus? Resposta: a pregação do Santo Evangelho e a disciplina eclesiástica. É por esses 2 meios que o reino dos céus se abre para os que creem e se fecha para os incrédulos. Pergunta 84. Como se abre e se fecha o reino dos céus pela pregação do Evangelho? Resposta: de acordo com o mandamento de Cristo, o reino dos céus se abre quando se proclama e se testifica publicamente a todo crente, individual ou coletivamente, que Deus de fato perdoou todos os seus pecados por causa dos méritos de Cristo, sempre que aceitam a promessa do Evangelho com a fé verdadeira. O reino dos céus se fecha quando se proclama e se testifica a todos os incrédulos e hipócritas que, enquanto não se arrependerem, a ira de Deus e a condenação eterna permanecem sobre eles. Segundo este testemunho do Evangelho, Deus os julgará, tanto nesta vida quanto na vida por vir. Pergunta 85. Como se fecha e se abre o reino dos céus pela disciplina eclesiástica? De acordo com o mandamento de Cristo, aqueles que se chamam de cristãos, mas que se mostram não cristãos, na doutrina ou na vida, devem ser, em primeiro lugar e de modo fraternal, admoestados mais de uma vez. Se não abandonarem seus erros nem sua impiedade, devem ser denunciados à igreja, isto é, aos presbíteros. Se também não derem ouvidos à admoestação deles, serão proibidos de participar dos sacramentos e excluídos da congregação cristã, pelos presbíteros e do reino de Cristo pelo próprio Deus. Serão novamente recebidos como membros de Cristo e da igreja quando prometerem e demonstrarem verdadeiro arrependimento. Então, irmãos, a pergunta 83, ela vai perguntar o que são as chaves dos céus. A palavra de Deus nos fala a respeito dessas chaves dos céus. E ela nos ensina. E a resposta, então, vai dizer que as chaves dos céus, ela é a pregação do Evangelho e a disciplina na igreja. Olha só, são 2 elementos, nós vamos ver já um fundamento bíblico para essas coisas. Mas são 2 elementos que a igreja, de modo algum, deve abrir mão. A igreja, não importa que os tempos mudem, não importa que, se ao olharmos para o lado e vermos outras igrejas com outros comportamentos, isso não deve nos influenciar. A igreja verdadeira, ela deve continuar a sua caminhada proclamando o verdadeiro Evangelho. Porque o que vai abrir as portas da salvação para as pessoas não é a qualidade dos músicos, se existem outros elementos no culto para atrair pessoas, se a igreja é uma igreja onde tem muita gente, se tem ar-condicionado, se o pastor ele fala muito de autoajuda.
e ser uma igreja que fala muito de vitórias e conquistas. Não é isso que abre a porta dos céus. O que abre a porta da salvação para as pessoas é a pregação do verdadeiro evangelho. Então não interessa o local, se o local é um local bem desenvolvido, ou se é um local com uma estrutura inferior, não interessa a quantidade de pessoas, se existem muitas pessoas ou se são poucas pessoas, não interessa se o pastor ele é bonito, se ele é feio, não interessa se tem músicos ou se não tem músicos. O que a igreja não pode perder da sua essência é a pregação do verdadeiro evangelho. É o verdadeiro evangelho que vai providenciar a abertura, é a chave que vai providenciar a abertura da salvação para as pessoas. E ao mesmo tempo, a igreja não pode se deixar levar pelo temor de perder membros ou adeptos. Que perca. Não há problema nenhum nisso. Se as pessoas que estão na comunidade cristã rejeitam viver de acordo com o evangelho, essas pessoas não podem envergonhar o evangelho para a sociedade, para os de fora, nas redes sociais, para os vizinhos, para os amigos, para os parentes que ainda não abraçaram a fé no Senhor Jesus. Essas pessoas têm que passarem por uma disciplina interna na igreja, seja quem for. Então a igreja ela não pode perder de vista esses dois elementos que são muito importantes, e assim Deus determinou que fosse. Essa é a função da igreja no mundo: proclamar o verdadeiro evangelho, para abrir as portas do céu e da salvação para as pessoas. Cristo veio buscar e salvar o perdido, e a igreja é uma ferramenta nas suas mãos, para que pregue a mensagem fiel do evangelho. Por isso, compete aos irmãos verificarem se o ministro da palavra, se os presbíteros, eles estão sendo fiéis na pregação do evangelho. Deve-se observar isso. Ou se os oficiais estão se vendendo para que a igreja aumente, para que a arrecadação aumente, para que aumente o número de pessoas, ou qualquer outro interesse. Isso, se acontecer isso, tem que ser freado. Agora, as pessoas devem perceber claramente qual é o verdadeiro evangelho que deve estar sendo pregado na comunidade cristã. E também a disciplina. Se houver pessoas na disciplina, se houver pessoas na igreja que estejam passando por problemas de pecado, escandalizando a comunidade cristã, essas pessoas têm que ser detidas. Não importa se as pessoas vão ficar insatisfeitas ou não com isso. Depois aqui no verso 84, na pergunta 84, esse evangelho ele deve ser pregado individual ou coletivamente. Coletivamente em todos os cultos, todos os sermões, ele deve ser pregado. Cristo deve ser pregado, né? E as portas do céu vão se fechar pelo mesmo evangelho. Quando nós pregamos esse evangelho, as pessoas rejeitam o verdadeiro evangelho. Tá? E a pergunta 85 vai falar como se fecha o reino dos céus pela disciplina eclesiástica. E eu quero comentar com os irmãos duas passagens de forma rápida. A primeira é uma já bem conhecida da igreja, Mateus capítulo 18. Existe muita importância nesta passagem de Mateus capítulo 18, porque aqui é o próprio Senhor Jesus mandando fazer isso, irmãos. É o próprio Senhor Jesus. Nós vemos hoje pessoas dizendo: não, Jesus é amor, jamais Jesus vai tirar alguém, jamais Jesus vai colocar alguém em disciplina, isso é coisa dos homens. Não, irmãos. Os homens, se fizerem isto com justiça, se ele estiver sendo justo ao fazer isso, ele está cumprindo o que Jesus determinou. Então veja aqui, Mateus 18, a partir do verso 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça.
E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Isso aqui é a excomunhão. Considera essa pessoa como um não membro da comunidade cristã. Aqui é o próprio Senhor Jesus ensinando. E olha só, ele vai continuar a sua orientação. Em verdade vos digo, está falando para a igreja. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Esta autoridade, o Senhor Jesus, ele vai falar: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu a dou a quem eu quiser. E o Senhor Jesus, ele deu essa autoridade para a igreja. Então compete aos membros da igreja verificarem se o seu conselho, o seu ministro da palavra e os seus presbíteros, se eles pregam o verdadeiro evangelho. Primeira coisa, porque a comunidade ela tem que receber a chave da entrada, a porta deve estar aberta, para que ela entre para o reino de Deus. E isso só é possível com a pregação do verdadeiro evangelho. Então a comunidade, os membros, eles devem identificar se esta igreja, independente de quantidade de pessoas, de recursos materiais, independente de tudo, o que a igreja deve observar é a fidelidade que é pregada às Escrituras. Se os oficiais pregam o evangelho verdadeiro, eles estão abrindo a porta do reino dos céus para as pessoas. Se esses mesmos oficiais conscientes, uma igreja consciente que está sendo pregado o verdadeiro evangelho, e alguém recusa e escolhe permanecer em pecados públicos, envergonhando a comunidade cristã, essa pessoa deve passar por esse processo que Cristo mostrou aqui. Então a própria congregação vai confiar nos seus líderes, né? No conselho, nos seus oficiais. Verso 19, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa passagem aqui não se refere à igreja pequena, como a gente vê as pessoas ensinando. Não, a igreja pode ser pequena, porque se tiver 2 reunidos... Não, aqui está se referindo aos oficiais da igreja. Se houver 2 oficiais concordando com a verdade bíblica, com a consciência que proclamaram o verdadeiro evangelho para a congregação, que aquelas pessoas que estão ali receberam o verdadeiro evangelho, ou seja, esses oficiais abriram a porta dos céus para aquelas pessoas. Mas se essas pessoas escolhem estar no meio da comunidade e estar envergonhando Cristo e a sua igreja, e eles tiverem que intervir, considerando essas pessoas como gentis e publicanas, tá? Cristo fala aqui, se 2 nessa condição concordarem, será concordado no céu. Se ligarem na terra, será ligado no céu. Então, irmãos, essas são as chaves do reino dos céus. Tá? O que abre e o que fecha o reino. A proclamação do verdadeiro evangelho. Tá? E a disciplina eclesiástica. A igreja, ela não pode fazer vistas grossas a pessoas que estão em pecados públicos, escandalizando-os de fora. Porque as pessoas vão olhar para aquela igreja e falar assim, mas eu vou para aquela igreja lá e eles aceitam pessoas que... né? Então, o que importa para a igreja não é a opinião da maioria, mas sim o que Cristo ensina e o que os apóstolos ensinam. Eu quero terminar esse pequeno pensamento acerca do dia do Senhor 31, vendo isso na prática. Isso aqui acontecendo na prática no Novo Testamento. Quero convidar os amados irmãos para uma situação muito difícil que o apóstolo Paulo teve que dar uma orientação e teve que dar uma sentença muito difícil. Está em 1 Coríntios capítulo 5. É claro, né, irmãos, que aqui, este caso que eu vou mencionar aqui, é um caso extremo de imoralidade, é extremo, né? Isso aqui na grande maioria, aliás, eu nunca ouvi falar em nenhuma igreja que aconteceu isto, tá? É um caso extremo, mas aqui vai se referir
a todo pecado obstinado. Tá? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler até o verso 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha o que estava acontecendo nessa igreja de Corinto aqui. Tá? Havia uma imoralidade tão grande que nem os ímpios faziam e aceitavam isso. Uma imoralidade tremenda. Era um homem que era membro da igreja, membro da comunidade, e que mantinha relações com a mulher do pai. Entenda, não era a mãe dele, era uma espécie de madrasta, né? Mas era a mulher do pai. Então, olha que aberração, que imoralidade pesada, né? Vamos dizer assim. Nem os de fora aceitavam aquilo. E para espanto do apóstolo Paulo, a congregação estava aceitando. Nós não sabemos se esse homem era um homem influente ali, o porquê que a igreja fazia uma espécie de vistas grossas com ele. Então o apóstolo Paulo ele intervém, porque essa carta aos Coríntios aqui, a liderança da igreja estava enfrentando muito problema com os membros. Então Paulo estava ausente. Eles escreveram uma carta para Paulo, explicando o que estava acontecendo na igreja. Aquela confusão, uns dizendo que era de Paulo, outros de Apolo, aquelas divisões, facções, o mau uso dos dons espirituais, a má interpretação dos dons, toda aquela confusão que estava tendo dentro da igreja, e eles relataram tudo isso a Paulo, e Paulo então escreve essas cartas, né? Na verdade escreveu 3 cartas para eles, uma se perdeu, tem 2 aqui nas escrituras, e nesta aqui em particular, ele aborda essa questão da imoralidade, e o próprio Paulo dá a sentença. Então veja aqui, tá? Verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar. Olha o que o apóstolo Paulo, ele menciona a respeito da postura daquela igreja. Vocês estão vendo isso acontecer? Vocês estão tão ensoberbecidos, vocês nem lamentam isso, que está acontecendo no meio da comunidade cristã. Um escândalo terrível, uma vergonha para Cristo. Vocês estão envergonhando Cristo, vocês não chegam nem a lamentar isso. Para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Vocês nem lamentam isso? Vocês vão manter isso? Paulo lhe demonstra aqui uma indignação, né? E vai, verso 3: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Por que ele fala em nome do Senhor Jesus? Porque o próprio Senhor Jesus falou que deveria fazer isso na disciplina da igreja, conforme o texto que lemos há pouco de Mateus 18. Né? Eu já sentenciei, mesmo ausente daí. Mesmo ausente, eu já sentenciei. Ele podia fazer isso, né? Porque ele era um apóstolo legítimo. Tá? Eu sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus. Veja, não é em nome deles, é em nome de Jesus, com o aval de Cristo, né? Reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, olha só, do Senhor Jesus, né? Então, olha só, aqui, Paulo, ele determina a excomunhão dessa pessoa. Então, esses líderes, esses oficiais escrevem para Paulo, né? E Paulo, então, escreve para a igreja toda. Escreve para a igreja toda. Olha, em geral, está se ouvindo que está acontecendo isso. Estou indignado que vocês nem lamentam isso. Provavelmente era alguém muito influente, né? Porque se era uma pessoa de pouca força, a igreja não... né? Mas talvez, não sabemos que tipo de influência, né? Mas provavelmente era alguém muito influente. E aí, o Paulo então, ele decreta essa excomunhão. Agora, aqui também, nessa passagem duríssima, dá para entendermos 2 coisas. A excomunhão é dura. É dura. É algo que a igreja não quer fazer. Estamos abordando esse assunto porque é o dia do Senhor 31, né? Tá? É algo que os oficiais da igreja não querem fazer. Eles pedem a Deus que o Senhor os livre dessa... Que nunca chegue o momento de fazer isso daí. Porque ninguém quer
Isso eu falo para os irmãos tranquilamente, ninguém, não mesmo, porque é algo muito doloroso. Por quê? Entrega a pessoa a Satanás. A pessoa, ela vai sair da comunidade cristã, ela vai sair dos cuidados de Deus, ela vai sair da proteção de Deus. Tudo aquilo que Paulo fala para o jogo desigual, quando um dos cônjuges é cristão, o outro recebe os benefícios das bênçãos do lar que Deus mantém na vida do cristão. Essa pessoa vai perder tudo isso. Ela simplesmente vai ser entregue a Satanás, para ser, por Satanás. Então, irmãos, é algo muito duro mesmo, tá? Então, se acontecer, não estou me referindo a nenhuma situação, né, entre a nossa igreja, não. Estamos falando do dia do Senhor 31, né, para que fique claro. Se acontecer um dia dos oficiais chegarem a este ponto e tal, entendam isso, entendam os irmãos todos, que os oficiais da igreja eles estão fazendo isso com amor e em obediência a Cristo. Mas que eles dariam tudo para não fazer isso. Dariam tudo para não fazer isso. Podem ter certeza disto, e eu falo de coração aberto, eu falo de púlpito isso. Nesta igreja, os oficiais dariam tudo para não chegar nesse ponto aí, tá? Então, irmãos, é algo muito duro a excomunhão. Agora, o outro aspecto que nós devemos entender também, que a excomunhão não é o sentido punitivo, não é para punir a pessoa. A excomunhão é a última tentativa de salvar aquela pessoa. Vocês entendem isso? A excomunhão é o remédio mais amargo que existe. É o mais amargo que existe. Mas a intenção na excomunhão não é punir a pessoa. Olha, você fez isso, você não quer viver de acordo com os padrões, então você vai passar por esta punição. Não é. Não é um castigo, é uma punição. É uma tentativa de, em último caso, o último dos últimos, só restou essa questão de entregar essa pessoa a Satanás, que quando essa pessoa vê a destruição que está a vida dela, ela então cai em si, se arrependa e volte para Cristo. É isso que Paulo fala aqui, ó, o verso 5. Que seja então entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que, esse é o objetivo da excomunhão, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Certo? Quando o Cristo voltar ou quando o Cristo chamar aquela pessoa, que essa pessoa possa então ter o seu espírito salvo. Então, o objetivo da excomunhão não é punir e judiar da pessoa, mas é a última tentativa de tentar salvar aquela pessoa. Porque quando ela vê que ela perdeu o que ela tinha, é aquilo que popularmente se diz, né? Eu era feliz e não sabia, né? Eu era feliz e não sabia. Muitas pessoas eram felizes aqui, irmãos. Muitas pessoas eram felizes em outras igrejas, fiéis, eram felizes e não sabiam, se deixaram levar por alguma coisa, muitas